Muito bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos contentes, felizes com Deus por mais este dia que está amanhecendo. Hoje é dia 30 de janeiro, dia que o Senhor preparou para nós. Sejam todos bem-vindos a este devocional. Eu sou Dalva Santana e aqui nós temos um momento onde nós conversamos com o nosso Pai, com o nosso Deus. E eu convido você a falar com Deus juntamente comigo. E hoje nós estamos no prosseguimento da campanha A Resposta de Deus. Hoje é o 4º dia desta campanha e nós vamos ler Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 27 ao 30, que diz assim: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. O medo, a dúvida impede o trabalhar de Deus. A história de Pedro andando sobre as águas nos mostra a resposta de Jesus à fé de Pedro, em meio à tempestade que eles estavam enfrentando ali no mar da Galileia. Pedro era muito astuto e quando ele percebeu que era Jesus que estava andando sobre as águas, ele disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo. Que ousadia, né? Jesus, sendo todo poderoso, ele respondeu no mesmo momento: vem. E esse contexto ele nos mostra que antes deles entrarem no barco, Jesus tinha alimentado 5.000 pessoas. E depois ele falou para os discípulos passarem para o outro lado do mar, enquanto ele foi orar. E no meio da madrugada, o barco que eles estavam estava sendo açoitado de um lado para o outro, por ondas e ventos. E de repente, no meio daquela escuridão, a Bíblia nos fala que os discípulos acharam que era um fantasma. Eles ficaram com medo e eles gritaram. Imagine aqueles homens gritando no meio do mar. E o Senhor Jesus, ele tranquilizou eles dizendo: sou eu, mas ainda estava tudo escuro, eles não se enxergavam. Então Pedro, como ele era muito astuto, ele olha para a situação e diz: Senhor, se és tu, faça eu ir ter contigo. Foi um pedido sem pensar. E isso acontece conosco também. Quando estamos com medo, passando por momentos difíceis, a gente pede coisas para Deus sem pensar naquilo que pode acontecer conosco. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele pediu ali naquela euforia do seu coração e Jesus respondeu. O milagre veio acontecer. Pedro, ele saiu do barco e ele caminhou pelas águas. Mas em um dado momento, ele falou: o quê? Tá ventando muito forte? Será que eu vou conseguir? E a dúvida fez com que ele começasse a afundar. Da mesma forma, quantas vezes pedimos algo ao Senhor, o Senhor nos dá, e de repente, quando estamos passando pela provação, pelo vento, pela tempestade, ficamos com medo, achamos que não vamos conseguir vencer e de repente começamos a afundar. Mas Pedro, ele nos deixa uma lição aqui, que ele grita novamente, ele pede o socorro do Senhor Jesus: salva-me. E o Senhor Jesus, ele estende a mão a Pedro, ele segura e repreende a Pedro: homem de pouca fé, por que duvidaste?
O Senhor não quer que nós duvidemos. O Senhor Jesus quer que nós cremos. Se pedirmos alguma coisa ao Senhor, Ele é fiel para nos responder. E quando Ele nos responder, não duvide. Não fique pensando, será que foi Deus que me deu? Será que de repente isso foi coisa da minha cabeça? Não duvide. É o Senhor. Porque quando o Senhor Jesus diz a Pedro, vem, Ele capacita para que ele possa enfrentar os impossíveis, as dificuldades, os impossíveis da vida. Da mesma forma é para conosco. Quando o Senhor nos dá a oportunidade, Ele está dizendo a mesma coisa a nós, que Ele nos capacita para enfrentarmos as adversidades, os impossíveis da vida. Por isso não devemos temer nem duvidar, porque Ele é conosco. E com esta palavra nós vamos falar com o nosso Pai, com o nosso Deus. Falemos com o Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Louvamos e te bendizemos, Senhor, porque grande é o Senhor. Deus onipotente, Deus maravilhoso. Os céus proclamam a tua glória, o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia, sem ciência, sem fala, eles se comunicam. É maravilhoso nós olharmos e vermos a tua grandeza, Pai. Saber que o Senhor está no controle de tudo e que a glória pertence ao Senhor. O Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação, a quem nós temeremos. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente no momento da angústia. O Senhor é socorro, aleluia. Ó Deus, e nós estamos aqui, Pai. Olha para nossas vidas nesta manhã, Senhor. Sonda-nos, ó Pai, vê se há algum caminho mau. Faça o teu check-up divino, ó Deus. Espírito Santo de Deus, se por palavras, por atos, pensamentos, atitudes, ignorâncias, orgulho, tudo aquilo que aflige a natureza humana, as influências que corrompem, ó Deus, olha para a nossa vida agora, segundo o teu amor, segundo a tua misericórdia, perdoe os nossos pecados, restitui, Senhor, a alegria do teu Espírito Santo e nos sustenta com espírito voluntário. Ó Deus, o Senhor é aquele que nos vê a cada dia. O Senhor conhece cada página da nossa história. Ó Deus, o Senhor sabe todos os nossos dias, Pai. Espírito Santo, e o Senhor é aquele que vem com o teu poder para fazer morada, para mudar a história. O Senhor é o Deus que transforma. Senhor Deus, olha dos céus agora, contempla todos os nossos irmãos que neste momento se voltam a Ti, porque reconhece a Tua grandeza, porque reconhece a Tua soberania, que sem o Senhor nós não podemos viver. Os dias são maus, os dias são turbulentos, mas contigo, Senhor, nós vencemos os dias maus. Com o Senhor nós vencemos, Senhor, os obstáculos da vida. Com o Senhor nós vencemos, Pai, as tribulações. Ó Deus, olha para a nossa vida agora. Perdoa, Senhor, a nossa vida devido às dúvidas que muitas vezes nós temos. Quantas vezes o Senhor já nos presenteou, mas muitas vezes a dúvida tem pairado em nossos corações. O Senhor conhece cada área, cada situação. Ó Deus, e o Senhor é o Deus que tem respondido o clamor. O Senhor tem respondido, Pai, a oração. O Senhor tem visto lágrimas. O Senhor tem atuado. Ó Deus, olha dos céus agora, que toda dúvida que tem interferido no teu trabalhar seja repreendida em nome de Jesus, assim como o Senhor repreendeu a Pedro, Pai, para que ele pudesse confiar mais em Ti, confiar, ter fé,
que o Senhor estava com ele diante daquelas águas, diante da tempestade, diante do vento. O Senhor estava com ele, e o Senhor também diz a nós que o Senhor está conosco diante das tempestades da vida, que aquilo que o Senhor nos deu em nossas mãos para nós realizarmos. O Senhor é o Deus que nos capacita a cada dia. O Senhor nos dá sabedoria, nos dá discernimento, como entrar, como sair diante de qualquer situação. Espírito Santo de Deus, que intercede agora na minha vida, na vida de todos os nossos irmãos. O Senhor é o Deus que sabe, Pai, e conhece. Ó Deus, e é no teu nome que nós oramos agora. O Senhor é o Deus que contempla, Pai, todos os nossos irmãos nesta manhã. O Senhor tem resposta, Pai. Assim como Pedro pediu ao Senhor, que diante daquela situação que ele estava vivendo, diante da tempestade, quando ele teve medo, que ele pediu ao Senhor: se é o Senhor, faça com que eu vá andando sobre as águas. Senhor, e ele teve o privilégio de poder andar sobre as águas. Ele pôde dizer: eu andei sobre as águas. Nós falamos que Pedro andou sobre as águas, mas ele pôde dizer: eu andei, eu tive esta oportunidade. A minha ousadia me levou a andar sobre as águas. E quantos irmãos, Senhor, às vezes pelo seu temperamento são ousados, Pai, em situações diferenciadas, e o Senhor é o Deus que contempla, Pai, e é o Senhor que capacita e dá sabedoria e dá discernimento como lidar com a situação. Pai, pedimos ao Senhor nesta manhã que o Senhor possa visitar todos os nossos irmãos. Agora, Pai, todos aqueles que estão orando juntamente comigo, o Senhor conhece, Pai, ó Deus, o intuito que esta pessoa tem. O Senhor sabe o propósito, Pai. Deus, e é no teu nome que nós oramos agora e pedimos a capacidade do Senhor, que toda dúvida, que todo medo seja expulso e repreendido, e que haja a bênção do Senhor sobre a vida dos nossos irmãos em todas as áreas da vida, seja ela profissional, seja ela familiar, seja ela espiritual. Que a bênção do Senhor possa capacitar, ó Deus, dando sabedoria, discernimento. Ó Deus, o Senhor é fiel e justo para abençoar os teus filhos de uma forma especial e maravilhosa. Nós não sabemos como o Senhor trabalha e quais são as suas estratégias, mas o Senhor abençoa os teus filhos, aqueles que têm propósito, aqueles que têm, Senhor, uma convicção para com o Senhor. Que o Senhor possa abençoar, que tenhamos um dia na tua presença. Visita, Senhor, todos os nossos irmãos que diariamente nos acompanham, Senhor, aqueles que tiram um momento para falar com o Senhor, para entregar o dia ao Senhor. Pai, nós estamos aqui para entregar nas tuas mãos este dia. Que o Senhor venha nos dar sabedoria, discernimento, como entrar, como sair diante de qualquer situação, Pai. Ó Deus, que a capacidade do Senhor venha sobre nós. Senhor, arvora a tua bandeira de vitória, repreende os laços, as armadilhas, Senhor. Guarda, Senhor, a nossa entrada, a nossa saída. Não permitas que Satanás venha tocar, mas que a bênção do Senhor possa estar sobre nós. Que tenhamos um dia feliz na tua presença, Pai. Ó Deus, visita, Senhor, os nossos irmãos que têm deixado seus pedidos de oração aqui nos comentários. Senhor, que cada um seja alcançado pelo Senhor. O Senhor está vendo esta dificuldade que ele está passando. Senhor, e é no teu nome, Senhor, que eu apresento agora, Senhor, cada irmão. Espírito Santo de Deus, entra com a tua provisão divina, Senhor. Seja na área familiar, na área financeira. Ó Deus, estende a tua mãos, repreende o devorador, confirma a tua bênção, Senhor, dando estratégia, sabedoria. Senhor, abençoe cada ente querido. Ó Deus, que o Senhor possa abraçar, que o Senhor possa
fazer algo de especial e maravilhoso, que eles possam ser alcançados por Ti, edificados na fé, na confiança, na esperança. Senhor, guarda, livra, protege, Senhor, abre portas de oportunidades. O Senhor é fiel para concretizar aquilo que o Senhor já começou, que onde há dúvidas, Pai, que o Senhor possa exterminar em nome de Jesus. Senhor, dê uma mente sadia, uma mente de fé, uma mente confiante, Senhor, a este irmão. Ó Deus, que eles possam galgar por terras verdejantes, vendo as bênçãos que o Senhor tem a entregar, porque as lutas elas vêm, mas se não fossem as lutas, nós não teríamos vitória. Por isso, Senhor, capacita, Senhor, cada irmão, cada irmã diante de cada luta que eles estão enfrentando, de cada provação, ó Deus, que o Senhor possa capacitar em sabedoria, para que eles possam ser aprovados, ó Deus, e galgar, Senhor, as vitórias do Senhor. Meu Deus, desfaça agora os males, as setas malignas, as obras do inimigo. Senhor, nós ordenamos que saia em nome de Jesus, maldições enviadas, tudo aquilo que foi enviado para colocar enfermidades. Senhor, nós ordenamos que saia em nome de Jesus. Toda maldição enviada, nós ordenamos que saia em nome do Senhor Jesus. Há poder no nome de Jesus Cristo para desfazer todas as obras do inimigo, todos os males, adversidades. Esteja repreendida em nome de Jesus toda acusação, todo disse-me-disse, queima, Jesus, desfaz em nome de Jesus, esclarece verdade onde há engano, onde há mentira. Senhor, esclarece a verdade, traga paz, traga comunhão, em nome de Jesus, que todos os males caiam por terra e o teu nome seja glorificado, meu Deus. Que haja resposta do Senhor a esta oração, que haja resposta do Senhor ao clamor dos nossos irmãos. Quantos estão pedindo ao Senhor o livramento? Quantos estão pedindo ao Senhor por uma porta aberta? Quantos estão pedindo ao Senhor que venha trazer comunhão, que venha trazer o amor de volta? Senhor, responde a oração, Pai. Responde este clamor. O Senhor é fiel para entrar com a tua providência divina e que caia por terra as castas de Satanás, as obras malignas, todo o império maligno que está, Senhor, meu Deus, impedindo esta bênção, esta vitória. Senhor, desfaça este império de Satanás e confirma a vitória, o livramento do Senhor, que portas venham se abrir, que milagres venham acontecer, em nome de Jesus. Pai, confirma, Senhor, o teu querer, o teu propósito, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Seja Deus louvado. Toda a glória, toda a honra é dada ao nosso Pai, ao nosso Deus. Ele é bom, Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. E nós já estamos chegando aos nossos instantes finais e eu quero agradecer todos vocês que puderam me acompanhar até aqui. Que a graça de Deus, as bênçãos do Senhor testifiquem sobre a sua vida. E não se esqueça, se você puder comparecer hoje à igreja, vá à igreja, adore a Deus, exalte ao Senhor, porque Ele é merecedor do nosso louvor e da nossa adoração. E eu aguardo todos vocês amanhã, se assim Deus nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.